Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Estamos juntos aqui mais uma vez para tratar de assuntos que são importantes aqui para a história do Espírito Santo. Deixa eu testar essas câmeras aqui todas. Alô, câmera 1, câmera 2, câmera lá, 3, aqui, 4 e 5. Tá funcionando, tudo funcionando. Dá trabalho, mas funciona. Mas vamos lá, gente. Esse é o Memória Capixaba, o projeto que nós estabelecemos aqui há mais ou menos uns 15 anos, né, para fazer pesquisa sobre a história do Espírito Santo, sobre seus personagens, as pessoas comuns e pessoas que colocaram seus nomes na história, personagens históricos, né, do jeito que a gente fala, desde o descobrimento, né, do Brasil, e desde a instalação aqui da capitania do Espírito Santo, com Vasco Fernandes Coutinho, a fundação, né, de Vila Velha, lá da cidade do Espírito Santo, aqui no Rio do Espírito Santo, em 1535, depois a colonização do solo espírito-santense, né, que é comemorada a 23 de maio. Vila Velha é uma das cidades mais antigas do Brasil, né, é São Vicente, Cabo Frio, né, são as cidades mais antigas. E a gente, é Porto Seguro, claro, né? E a gente vai analisando toda essa história capixaba desde o século XVI, passando, né, pelas navegações, depois pelas invasões, pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, né, que deu, né, naqueles tratados em que se estabeleciam territórios para esses homens que vinham nas suas naus da Europa para a conquista desses novos territórios e para descoberta talvez de prata ou de ouro, né? E a gente vem estudando isso já há bastante tempo, até com relação ao Eldorado, o famoso Eldorado, que talvez estivesse na Amazônia. A gente não sabe, né? Até hoje ninguém encontrou a tal cidade perdida de ouro, né, dos Incas, né, sei lá, ou dos Astecas ou dos Maias, se está pela América Central ou se está aqui na América do Sul. Até hoje ninguém encontrou, ou na Amazônia, né, no meio da floresta. Mas de qualquer jeito existem várias teorias, né, com relação a isso, e a gente vem estudando tudo isso e, claro, estudando o que a gente consegue, né, através dessa papelada toda, que é muita história, muita documentação, em várias bibliotecas públicas e arquivos nacionais, especialmente nos primeiros arquivos da Torre do Tombo, em Portugal, né, da onde a gente trata, por exemplo, da vinda dos jesuítas para o Espírito Santo. Foram os primeiros colonizadores, né, que vieram junto com os navegadores, mas no mesmo período vieram esses homens, abnegados homens, né, corajosos também, que saíram lá da Europa, ou da Espanha, ou de Portugal, ou de outro país, a França, da Alemanha, Itália, e vieram para o Novo Mundo, no meio dessa floresta enorme, uma floresta cheia de doenças e animais selvagens, e também dos índios, né, desses homens que já estavam estabelecidos aqui há milhares de anos, e toda essa dificuldade, né, de você sobreviver num lugar desse. Não deve ter sido fácil. Eu fico imaginando aqui um cara chegar aqui com 3, 4 pequenos navios, né, aquelas naus pequenas, aquelas caravelas, ditas caravelas, e chegar aqui e ter que ancorar. Aí você não conhece o calado, se você vai ficar preso, né, em alguma rocha, em algum arrecife, ou encalhado, ou até mesmo afundar o navio cheio de suprimento. Imagina que dificuldade. Aí ancora, beleza, numa enseadazinha, como foi aqui no Piraém, lá em Camburi, ou aqui na prainha, e de repente você se vê ali no meio daquela mata, aquela dificuldade, e fica imaginando como deve ter sido esse primeiro vislumbre desse novo território que deveria ser colonizado, né? As pessoas vieram para cá, por exemplo, as 70 pessoas mais ou menos, segundo diz a história, que vieram junto com Vasco Fernandes Coutinho, a sua esposa, família, etc., né? E é claro que para alguns também que eram degredados, né, cumprindo pena, ou alguma pena pecuniária, ou outro tipo de pena, e de repente assinaram essa documentação aceitando vir para o Novo Mundo para fazer uma troca, né, e de repente ter a sua liberdade.
Muitos desses vieram para cá, que eram presidiários, né? Assassinos ou ladrões, ou gente que ficou presa por causa de dívida. Antigamente, né, nessa época, se você devesse a alguém, você ia para a cadeia. Dívida dava cadeia. Então, foram essas pessoas que vieram junto com esses jesuítas, que é o assunto que eu vou tratar hoje aqui com vocês, desses primeiros assentamentos. E lendo aqui, gente, sobre esses primeiros, vamos chamar de missões, né? Essas missões, como a gente sabe das missões lá do Uruguai, do Paraguai, do Rio Grande do Sul, né? Que a gente estuda lá no segundo grau, no primeiro grau, na história do Brasil. E as fontes que a gente relacionou aqui, a gente vê uma matéria do jornal A Gazeta, de 1999, numa compilação de Walter de Aguiar Filho, em 2016, falando dessas colônias, dessas missões com seus engenhos, suas fazendas e seus escravos, que primeiramente eram os índios, né, catequizados, digamos, né, e depois os homens e mulheres africanos, né. A gente tem também um livro chamado A Obra dos Jesuítas no Espírito Santo, publicado em 2012, de Eribaldo Balestreiro, que a gente vai trazer aqui rapidamente, não é um vídeo muito longo não, mas para falar desses assentamentos. No ano de 1940, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo publicou na sua revista número 13, em 1940, um artigo do bispo chamado João Batista Neri sobre essas anotações de uma obra inédita do padre Pires Martins, conhecida como o Livro Tombo de Itapemirim, da cidade, né, de Itapemirim, daquela localidade, obra onde foi referido o padre, onde esse referido padre, o padre Pires Martins, faz um relato da organização jesuítica na capitania do Espírito Santo. Isso lá atrás, lá no século XVI, século XVII, né? E ele deu uma organizada nesse período, né? Que é uma coisa complicada. Eu farei mais de um vídeo aqui sobre isso, vou criar já no canal, aqui no YouTube, uma playlist chamada Jesuítas no Espírito Santo, né? Porque é um período importantíssimo. Sem esses homens, a colonização do solo espírito santense não teria sido possível, né? Desculpem, tocou aqui o celular. E vamos continuar. Segundo essa relação que o padre Pires Martins fez, a gente sabe que os jesuítas fizeram uma série de missões, né, no meio da mata, catequizando esses índios, né, no sul do Espírito Santo, chamada Missões da Companhia de Jesus, de onde vinham esses homens, né, esses padres jesuítas, né, esses reverendos, né. E se assemelha muito essa organização, essa empresa, digamos assim, com as missões no sul do Brasil, né. Serafim Leite, que é um outro escritor, privilegiou a estrutura econômica dessas missões. E o padre Pires Martins estruturou essa pesquisa nas fazendas dos jesuítas, que são as fazendas de Muribeca, Araçatiba, Itapoca e Carapina. Essas 4 fazendas, né? A gente tem fotos delas e tudo aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa, gente, é Araçatiba, em Viana, né? Então vamos continuar aqui. O padre Pires Martins, no sul da capitania do Espírito Santo, lá pelo rio Itapemirim, lá pelo Benevente, lá para baixo, rio Piúma, lá até no Itabapuana, as missões estavam sempre organizadas no entorno de uma igreja. Sempre foi assim, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. Né? Tudo era feito a partir de uma igreja, como a gente vê aqui nos Reis Magos, por exemplo, em Nova Almeida, né? Toda aquela missão daquela região de Nova Almeida foi construída em torno da Igreja dos Reis Magos, que é uma das igrejas mais antigas do Brasil, né? Linda igreja, né? Naquele promontório lá, maravilhoso, em Nova Almeida, onde você vê a Praia Grande, aquela enorme enseada, parece um golfo, né? Lindo o lugar. Lá onde fica também o Ninho da Roxinha, esse famoso cerimonial, restaurante que a gente adora aí de vez em quando, né? E o padre Pires Martins organizou então dessa forma. E funcionava, era um assentamento realmente, né? Com esses religiosos vivendo na igreja, né? Ou em uma extensão da igreja,
onde havia uma casa com serventes e tudo, né? Empregados domésticos, né? Trabalhando ali e também fazendo todo as plantações, né? Que era a necessidade da subsistência, né? Era uma questão de assentamento mesmo, de colonização e sustento da própria pequena vila, digamos assim. E tudo saiu dali, né? Desses jesuítas. Foi uma empreitada incrível, né? Aí a gente não sabe, né, a quantas andavam essas relações entre a igreja de Roma e o rei de Portugal, ou o rei de Espanha, né? Dependendo do local aonde estavam sendo estabelecidos esses assentamentos, né? Então ele trata dessas aldeias dando essa jurisdição, digamos assim, né? A técnica de catequização consistia então em manter os índios nas aldeias, né? E eles recebiam esses ensinamentos e trabalhavam em troca, né? Muitas vezes sem receber nada, mas acabou se estabelecendo ali, eu diria, uma boa relação entre jesuítas e os índios da região. Alguns eram contra essa catequização e outros acabavam se transformando em bons cristãos, digamos assim, né? Como se chamava antigamente. A literatura falava desse jeito, né? E eles produziam esses legumes e verduras e criavam galinhas e porcos e tiravam o leite das vacas. Era uma pequena fazenda, mas era uma coisa de subsistência, não era um latifúndio, né? Não era desse jeito que se encarava, porque havia muita mata no entorno. Eu fico imaginando essa igreja de Araçatiba, por exemplo, que vocês estão vendo aí, lá no século XVIII, como era essa região aí. Era mata fechada, mata atlântica fechada, né? Com muitos mosquitos, muita malária, doença, animais selvagens, onças e etc. E, claro, as tribos indígenas, que eram divididas em várias facções diferentes, às vezes em luta. Então, deve ter sido uma coisa assim incrível, né? Eu daria tudo para fazer uma volta no tempo e ficar uma semana lá para ver como era, né? Nessa época aí. Mas acabaram estabelecendo, como eu disse, uma boa relação e conseguiram fazer esses assentamentos. E essas fazendas, gente, duraram até o momento em que os jesuítas foram expulsos do Brasil, no século XVIII, e depois essas fazendas foram confiscadas pelo erário, né, público, pelo erário real, né, e incorporadas ao patrimônio do Império Português, né, do rei de Portugal. Então eu fiz uma relação aqui, gente. A primeira missão, digamos assim, a primeira missão foi a missão de Guarapari, né, da qual participou o padre José de Anchieta, espanhol que estava trabalhando aqui no Espírito Santo nessa época, né, no século XVI ainda. Essa missão de Guarapari, esse assentamento, essa aldeia de Guarapari, foi fundada em 1585 a partir de uma missão religiosa jesuítica, né? Estima-se que na época em Guarapari haviam 6.000 índios, né, na região de Guarapari. Então tinha a sede, né, que era em Guarapari mesmo, que a gente conhece, né? A aldeia do Campo, a aldeia do Una, do rio Una, UNA, a aldeia do Perocão, do rio Perocão, a aldeia de Meaípe, do rio Meaípe, e também a aldeia de Maimbá, que a gente chama hoje de Maimbá, mas é Maimbá. Logo depois, então, 1585. Em 1579, foi fundada a missão de Hiritiba. Hiritiba no Benevente, lá no Rio Benevente, em Anchieta, que a gente conhece como Anchieta hoje. 1579, né? Antes até de Guarapari. Com 7.000 índios nesse povoado, né? E as aldeias da sede de Herigitiba, com G mudo ali no meio. A aldeia de Cutinga ou Quatinga, a aldeia de Jabaquara, a aldeia de Araquara, a aldeia do Monte Urubu, a aldeia das Salinas, a aldeia de Obu, que depois virou Ubu, e a aldeia de Iriri. Isso em Anchieta, né, que a gente conhece hoje como Anchieta. Essa é a missão de Nova Almeida, tá, gente? Que essa é do século XVII, não é do século XVI. A gente está falando aqui do século XVI. Aí tem a missão de Orobó, em Piúma, né? Em 1580,
com aproximadamente 5 mil índios, segundo estatísticas da época, né? Nas sedes de Orobó, Piúma, Iconha, Tapuama ou Itapuama, Itinga, Imbitiba, H, lá onde fica o Monte H, Taipaba ou Itaipava, aí existe uma diferença, né, que a gente consegue entender, né? Taipaba ou Itaipava, né? Itaoca ou Taoca e Piabinha. Eram todos nomes de indígenas, né? E nome de rios, riachos e montanhas, né? E locais que os índios davam esses nomes, né? Foram adotados, claro, porque já se usavam esses nomes desde tempos imemoriais, né? Depois vem a missão de Muribeca, né? Muribeca lá no Itapemirim, não é Muribeca aqui da Serra não, tá, pessoal? A Muribeca foi fundada em 1581, também no século XVI, né? Com 5 mil índios aproximadamente, com Muribeca como sede. Aí tem o Tapemirim ou Itapemirim, Marataízes, Calculucage, Siri, Camapuã ou Itabapuana. Essa região toda fazia parte da missão da Muribeca. Aí tem a missão de Monte Castelo, ou de Montes Castelos, né, fundada em 1625, já no século XVII, com mais ou menos 3 mil índios, né, na região. Essa missão jesuítica, né, de Montes de Castelo, que era a sede, Caxixa ou Caxixe, Ribeirão, Barra do Rio Castelo e Salgado. Isso na região de Castelo. Você vê que a gente veio no século XVI, você vê como é que é interessante. O século XVI ele é totalmente dominado pela colonização do litoral, né? A partir do século XVII houve a necessidade de se invadir o oeste, o interior, o sertão. Então essas missões foram indo para as montanhas. Por isso que a gente vê essa missão em 1625, a missão de Montes de Castelo. Além das aldeias já mencionadas aqui, os jesuítas mantinham também no Espírito Santo uma estrutura bastante inteligente, econômica, muito inteligente, com comunicação entre elas, né? Que se fazia, claro, a cavalo, né? Levando aqueles bilhetinhos, né? A Muribeca em Presidente Kennedy, onde havia criação de gado. A Araçatiba em Viana, que é essa que eu mostrei aqui para vocês, né? Essa daqui, Araçatiba em Viana, com produção de açúcar. Essa fazenda, que depois virou uma fazenda, era uma missão jesuítica, com aqueles índios ali no entorno, uma agricultura de subsistência para que as pessoas pudessem comer ali na região, criação de animais e tudo, mas depois transformou-se essa fazenda de Araçatiba no século XVI, XVII, XVIII, já numa grande produtora de açúcar refinado e álcool, né? A fazenda a missão jesuítica de Itapoca, que ficava em Cariacica, produzia farinha de mandioca. Assim como também aqui na região da Serra, né? Onde havia também essas plantações importantes. Em Carapina se produzia muito legume, né? Aqui é Viana, né? Araçatiba, aqui é Reis Magos, em Nova Almeida, né? Aqui também essa linda foto dos Reis Magos ali, quando ainda Nova Almeida era uma colônia de pescadores. Você vê, gente, ó, essas casinhas aqui bem simples, nos anos 60 já, tá? Mas era muito bucólico, esse lugar é lindo, né? Eu frequentava aqui com meu pai, com minha mãe, minha irmã Andréia, a gente passava por aqui, pela praia, até chegar em Santa Cruz, que era o lugar que a gente adorava aí quando a gente era criança. Até hoje eu amo Santa Cruz, né? Ali na região de Aracruz, no rio Piraquiaçu, Piraquimirim e Piraquiaçu. E do outro lado do rio, do estuário do rio Piraquiaçu, tem Coqueiral de Aracruz, né? Que é lindo o lugar. E a gente parava por aqui. Nessa época, gente, a gente podia até comer muqueca de tartaruga, tá? Desse jeito. Aqui é a igreja de Carapina, né, gente? Que é uma missão jesuítica. Não era uma missão jesuítica, era uma povoação ali em Carapina, já no século XIX, né? Já bem mais atual. Aí a foto do meu amigo Roberto Mian, que faleceu há alguns anos atrás, era um fotógrafo, um amador. O pai dele também, o Ettore Mian, também era um fotógrafo incrível, né? E essas fotos são do início dos anos 70. Aqui também é Araçatiba, gente.
é outra foto de Viana, Araçatiba, que é uma igreja, uma missão jesuítica. Tá? Aí as principais igrejas eram, na época, Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta, importante igreja, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui nesse álbum eu não coloquei a igreja de Anchieta, vou colocar. A igreja de Anchieta, que era na missão de Heritiba, como eu falei com vocês, que foi fundada em 1579 pelo Anchieta. Também tinha a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Guarapari, também fundada por padre Anchieta, né? Em 1585, né? Guarapari é 1585. A Nossa Senhora da Ajuda é essa igreja que eu mostrei para vocês, em Araçatiba, Viana, é chamada Nossa Senhora da Ajuda. E a igreja de São Tiago, né, gente? Claro, a gente não pode deixar de falar de Vitória, né? A igreja de São Tiago, que não existe mais, hoje ela está incorporada ao prédio do Palácio Anchieta, que é o Palácio do Governo do Espírito Santo, uma pena. Era uma igreja de duas torres, linda igreja de 2 torres, né, que foi fundada por jesuítas, criada, construída por jesuítas e índios, né, ainda no século XVI. Uma igreja muito antiga, que infelizmente não existe mais aqui na Cidade Alta, em Vitória. Deixa eu ver o que mais. As fazendas de Muribeca, Itapoca, Araçatiba e Carapina. A fundação do Colégio de São Tiago, que é o Colégio Jesuítico de São Tiago, aqui em Vitória, bem pertinho de mim aqui, na Cidade Alta, em Vitória, no Centro Velho, Centro Histórico de Vitória. E seu funcionamento trouxeram como consequência a organização, então, de 3 fazendas inacianas na Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, na capitania do Espírito Santo, ainda no século XVI, né, gente? Alberto Lamego cita 3. O historiador Alberto Lamego cita Muribeca, Itapoca e Araçatiba, mas efetivamente foram 4, que inclui a de Carapina também. As ruínas dessas fazendas agora estão sendo estudadas e tal, né? Foram tombadas pelo patrimônio histórico federal, né? Patrimônio da União. E os jesuítas, gente, para sustentar o colégio de Vitória, colégio jesuítico aqui de Vitória, eles organizaram essas fazendas, então. A Muribeca, com destino à criação de gado e à plantação de legumes e verduras, lá no município de Itapemirim. Ela foi fundada pelo jesuíta Padre Almada, prosperou, chegando a possuir cerca de 2.000 cabeças de gado, e tinha uma igreja dedicada a Nossa Senhora das Neves. A igreja está lá até hoje, né? A gente consegue ir lá visitar a igreja de Nossa Senhora das Neves. Itapoca foi fundada no século XVIII, em Cariacica, situada entre Viana e Cariacica, que são municípios limítrofes aqui na região da Grande Vitória, né, à margem do rio Formate, em Viana, lá na sede do município de Viana, pela BR-262 seguindo, né, para quem sobe lá para as montanhas, indo até Belo Horizonte, da 262, destinada ao cultivo de legumes, e contribuiu significativamente para a catequese no Colégio de São Tiago, aqui em Vitória, né? Deixa eu ver o que mais. Araçatiba, que foi fundada em 1716, com sua sede em Viana, era a maior fazenda da costa brasileira na época, né? Final do século XVII, início do século XVIII, dedicada à produção de açúcar e criação de gado. Em 1740, os jesuítas construíram então um canal ligando o rio Jucu até Vitória. A fazenda foi sequestrada em 1760, com todo o seu acervo, objetos e artes, etc. Nessa época, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Carapina, a missão jesuítica de Carapina e a fazenda posterior, originada de uma doação do senhor Miguel Pinto Pimentel, que é da família, da serra da minha família, né? Foi destinada à policultura. Aí se criava tudo, legumes, verduras e tubérculos, né? Batatas e mandioca, etc. E também a criação de gado, galinhas, etc. Seus limites abrangiam, então, o Rio da Passagem, aqui, na Ponte da Passagem, que era chamada assim, ali no Lameirão,
Ali tudo era, dali para cima era tudo serra, né? A barra do rio Carapebus Mirim e o Monte Mestre Álvaro, que desde tempos imemoriais era chamado assim, Mestre Álvaro. Alguns mapas, em alguma cartografia, orografia, você encontra Mestre Álvares. Aí a gente tem essa dificuldade de entender se é Álvares, se é Álvaro, né? Mas de qualquer jeito é algo assim. E a fazenda teve papel importante na agricultura e também na catequese desses moradores originais, né, desses homens, mulheres que estavam aqui já desde 2000 anos, né, de história dos índios no Brasil, para a catequese desses índios no Espírito Santo. Essa obra é a obra dos Jesuítas do Espírito Santo, publicada em 2012 pelo historiador Eribaldo Balestreiro, né, e você encontra aí na internet para dar uma lida. Então, gente, esse é um vídeo curto aqui que eu estou fazendo só para estabelecer esse primeiro vídeo para falar dessas missões capixabas, missões na Capitania do Espírito Santo, e depois eu vou aprofundar para falar mais sobre isso. Eu vou estudar mais para entender os detalhes, meandros e detalhes dessa teia maravilhosa de missões jesuíticas de norte a sul do Espírito Santo, que faziam essa ligação intrincada, difícil, monetária, financeira, uma empresa com vários interesses, inclusive com a arrecadação de víveres e dinheiros que vinham para o Colégio de São Tiago aqui, na capital, aqui na Ilha de Vitória, que era o local onde se concentrava, digamos, essa diocese, esse bispado. Então era daqui que saíam as ordens e tudo, então tudo era muito bem engendrado, não era uma coisa assim à moda, não. A coisa tinha uma organização, sempre teve, senão não prosperava, né? Se não fosse organizado, não prosperava. Eu encontrei aqui, gente, essa nota aqui da revista A Cruz, de 8 de julho de 1934, que eu vou ler aqui para vocês, dizendo o seguinte: o padre Serafim Leite, jesuíta português, ora em nosso país, acaba de identificar a autoria de um precioso manuscrito existente na biblioteca de um dos nossos acadêmicos, o senhor Félix Pacheco. Segundo a opinião, aliás, autorizadíssima, o ilustre jesuíta Serafim Leite, esse manuscrito, que consiste num esplêndido dicionário da língua tupi, teve como autor o jesuíta brasileiro Pero de Castilho, nascido em 1572, na Vila do Espírito Santo. Você vê, um jesuíta brasileiro que nasceu em Vila Velha aqui, gente, na prainha ali, em 1572, tipo 30 anos depois da colonização do solo do Espírito Santense. Olha que curioso. Depois eu vou estudar mais sobre esse homem, né? O padre Pero de Castilho. Considera-se que a obra, agora identificada, remonte ao ano de 1662. Aí tem um problema histórico que a gente tem que descobrir, se é de 1572 ou se é de 1622. Se ele nasceu em 1572 e o livro foi publicado só depois, quase 100 anos depois, né? A gente tem que ver. Chega-se à conclusão de que pertence a um padre brasileiro o primeiro trabalho do gênero, da língua tupi, né? Você vê que essa catequese ela estava diretamente ligada ao aprendizado dos catequistas, desses jesuítas, da língua natural, né? Então o cara obrigatoriamente tinha que aprender a falar aquela língua. E depois iria, claro, ensinar o latim, o português e o latim para esses homens e mulheres, esses índios, né? Mas foi complicado. Você vê, o padre Anchieta falava o tupi. Dele também há relatos de um dicionário feito pelo padre Anchieta da língua tupi-guarani, né? Deixa eu ver o que mais. E isso não só lisonjeia o nosso patriotismo, como enaltece o espírito de eficiente labor, trabalho, né, dos nossos sacerdotes, prontos sempre a darem tudo quanto podem, sempre se tratando da religião e da pátria. Você vê que a revista A Cruz, de 1934, ainda faz essa homenagem a esses homens corajosos que faziam de tudo pela religião cristã
e também pela pátria brasileira, né? Isso, aliás, somente constitui segredo para os adeptos do extremismo anticlerical, que ora por aí se esboça, está falando dos anos 30 no Brasil, do século XX, né? E que muito de indústria fingem desconhecer o trabalho dioturno dos nossos padres em prol do engrandecimento e do progresso do Brasil. Realmente, a gente tem uma dívida histórica enorme com esses homens que vieram para cá no início da colonização da América do Sul, da América Central, mesmo levando em conta que eram portugueses e espanhóis primordialmente, mas vieram também holandeses, ingleses, franceses, né, que passaram por aqui e depois, é claro, uma geração depois, já estavam miscigenados com índios, com negros, africanos e tudo, então virou essa miscelânea racial maravilhosa que nós temos hoje no Brasil, capitaneada pelo rei de Portugal e pelo rei de Espanha, e claro, pelos padres jesuítas, que se não fossem esses homens abnegados, né, muitos deles, claro, com a cabeça voltada para o financeiro, muitos deles, claro, estavam preocupados em ganhar dinheiro, em fazer fortuna. A igreja nessa época era uma outra igreja, apesar dos jesuítas serem bastante raiz, como se fala hoje, mas é claro que a grande parte deles eram homens abnegados mesmo, como o Anchieta, por exemplo, que vivia no meio do mato com os índios, numa cabana de pau a pique, morreu lá no meio da mata, pobre de maré de si. Mas é isso, gente. Então, a gente vai continuar esse estudo aqui sobre essas missões do Espírito Santo na capitania, desde o século XVI até o século XVIII, né? Foram 200 anos aproximadamente até a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo rei de Portugal, e a gente vai continuar aqui no nosso canal Memória Capixaba para falar dessas missões, colonizações incríveis, né? E de toda essa teia que envolveu a religião, a cultura local dos índios, a cultura exótica que chegou e foi assimilada, e a língua que se misturou, o tupi, o português, o espanhol, e criou-se a língua brasileira, e a gente vai tentar entender toda essa teia, essa malha maravilhosa que compõe o povo do Brasil, o povo do Espírito Santo. Então valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, a gente vai estar sempre aqui falando sobre esses assuntos que são importantes aqui para a história do Espírito Santo, para tentar desvendar e, é claro, descobrir quem são esses homens, mulheres, esses jesuítas padres, esses espanhóis e portugueses e toda a gama de interesses que estavam envolvidos nessa colonização, nessa primeira colonização que teve como ponta de lança esses jesuítas catequistas. Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente aqui com nossas pesquisas. Valeu, obrigado, até a próxima, gente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.